Olá, muito boa tarde. Cá estamos para mais um Haja Saúde, o primeiro deste ano de 2018. E início do mês é também sinónimo aqui no nosso programa de novo tema em análise. Nas próximas semanas, durante o mês de janeiro, vamos estar à conversa sobre alcoolismo. Para nos ajudar a perceber melhor este assunto, vai estar connosco Paulo Braga, que é enfermeiro especialista em saúde mental e psiquiátrica, que trabalha na Casa de Saúde de São Miguel. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. E para começar, Sr. Enfermeiro, o que lhe começo por perguntar desde já é qual a pertinência de se falar deste tema, de se falar do alcoolismo. Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. O que eu posso dizer é que a pertinência é mais que evidente. Apesar de conhecidos os problemas relacionados com o consumo excessivo do álcool, a verdade é que esta continua a ser uma questão preocupante, com um marcado impacto biopsicossocial na vida dos indivíduos. A par de outros problemas de saúde reconhecidos, como o tabaco e a hipertensão arterial, o consumo excessivo do álcool representa o terceiro fator de risco mais importante para o aparecimento de doenças e mortes prematuras. A nível mundial, o álcool, só por si, é responsável por 1,8 milhões de mortes por ano. Se atendermos à Europa, esta é considerada a região do mundo com o maior consumo de álcool, estimando-se um consumo médio de cerca de 12,5 litros de álcool puro por adulto. Em Portugal, todos os estudos até à data, aquilo que revelam é que existe o nível de consumos ou a percentagem de consumos é ligeiramente superior àquela que é a média da União Europeia. Daí que seja importante abordar esta temática. Como já acabou de referir agora mesmo, o alcoolismo ainda é no nosso país e também aqui na região, nos Açores, uma prática muito aceite socialmente. Mas como é que se pode definir exatamente o alcoolismo ou o consumo excessivo de álcool? Ficou um aspecto muito importante. Apesar do consumo ser socialmente aceito, o importante é identificar aquele que é o consumo excessivo e consciencializar para os riscos deste mesmo consumo. Isto porque, apesar do álcool ser uma substância lícita e ilegal, não deixa de ser uma droga que produz alterações depressoras no sistema nervoso central. Por isso, o consumo de álcool, como é evidente, está contraindicado nas crianças e jovens, nas grávidas, nas situações de dependência ou nas situações de doença e medicação que assim o exijam. O que está preconizado e aquilo que é internacionalmente recomendado é que, por exemplo, para um homem adulto até aos 65 anos de idade, a quantidade máxima diária recomendada são 2 bebidas padrão. E a partir dos 65 anos, uma bebida padrão. Para as mulheres adultas, a quantidade máxima diária recomendada é de apenas uma bebida padrão em qualquer idade. É partindo desse pressuposto que se definem os tipos de consumos que existem. Então aí temos um consumo de risco, que é quando o padrão de consumo acarreta um risco de consequências para a saúde. Um consumo nocivo, quando já há sinais e sintomas, tanto a nível físico, mental, sociofamiliar, como por exemplo as cirroses, os episódios de depressão, os acidentes laborais ou episódios de violência doméstica. Uma nova tendência que tem vindo a ser cada vez mais notória são os consumos episódicos excessivos, também designados por binge drinking, que é um consumo elevado de bebidas alcoólicas num muito curto espaço de tempo, em cerca de 2 horas, em que o objetivo principal é ficar embriagado o mais rapidamente possível. Esses consumos, apesar de serem pontuais e esporádicos, apresentam o mesmo risco, por exemplo, um consumo continuado. Por isso merecem cada vez mais a nossa preocupação e atenção. Por fim, e a situação mais grave, é as situações de dependência alcoólica. Definem-se como um conjunto de fenómenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos que fazem com que o álcool se torne prioritário para o indivíduo que bebe. O indivíduo só se foca em procurar e consumir, deixa de fazer as suas tarefas e toda a sua vida passa a estar centrada no desejo e na compulsão de beber. O mais importante ainda é que o indivíduo deixa de ter controle sobre este impulso. É importante realçar que a identificação destes consumos, seja pelo próprio indivíduo, pelos familiares ou pelos profissionais de saúde, deve ser valorizada porque a detecção precoce dos consumos de risco e nocivo, se houver uma intervenção adequada, com esforço, apoio e todo o suporte necessário, consegue suspender facilmente esses tipos de consumo. Por outro lado, quando se desenvolve uma dependência, a cessação do consumo torna-se mais difícil e as consequências são mais graves, nomeadamente as consequências físicas, mentais, morais, profissionais, sociais, entre outras. Por isso, e atendendo que as consequências do consumo atingem não só quem bebe,
mas também a família e a sociedade em geral, tem-se adotado cada vez mais o termo de problemas ligados ao álcool em vez de alcoolismo. Deixou-nos aqui os casos de consumo excessivo, mas existe também uma espécie de tabela, o limite, aquilo que se deve consumir. Sim, estava a dizer anteriormente, aquilo que está internacionalmente recomendado são 1 a 2 bebidas padrão por homem e cerca de 1 bebida padrão por mulher. Mas as pessoas normalmente, as pessoas que estão em casa, que estão a ver o programa, estão a perguntar, mas o que é uma bebida padrão, o que é que é? Pronto. Eu vou dar alguns exemplos básicos. Por exemplo, uma cerveja com uma graduação de 6% de 20 centilitros equivale a uma bebida padrão. Transformando isso para o nosso dia-a-dia, isso equivale que um homem adulto com mais de 18 anos até aos 65, no máximo pode beber 2 cervejas por dia, o que equivale a 2 minis. Não é mais do que isso. Se estivermos a falar de vinho, e o vinho for com uma graduação de 12%, por exemplo, estamos a falar num copo de vinho de 10 centilitros. Num homem adulto, 2 copos de vinho no máximo. Se estivermos a falar numa bebida destilada, whiskies, aguardentes e outras, com uma graduação de cerca de 40%, estamos apenas a referir uma bebida padrão como aquela que contém 3 centilitros. Partindo daqui, percebe-se que no nosso dia-a-dia é facilmente ultrapassável o que são as recomendações internacionais. E facilmente o homem consome mais do que as 2 ditas minis que referi anteriormente. O que é importante também realçar é que são os fatores individuais e do meio ambiente que condicionam ou não o consumo de álcool. Algumas características da personalidade, como a assertividade, a autoestima e o autoconceito, bem como os contextos socioeconómicos e familiares em que se insere o indivíduo, podem ser fatores determinantes na evolução dos consumos. Muito obrigado, enfermeiro Paulo Braga. Por hoje ficamos por aqui. Nós voltamos na próxima quinta-feira para mais um Haja Saúde.